Fala galera, beleza? Professor Paulo, aula de Geografia, aula do Cultive aqui para vocês. Mais um tema muito legal, um tema muito importante, né? Meio ambiente, professor, meio ambiente, biologia, mas também cai em Geografia. E ainda, meus amigos, é um dos temas que mais cai em prova, tá? Entre os 3 temas da Geografia que mais caem é o meio ambiente, né? E o que é o meio ambiente, meus amigos? É tudo que envolve a natureza, né? Fatores que são responsáveis, que agem, que atuam com a natureza. Então, praticamente é tudo, né? Nós, na nossa ação diária, nossa vida diária, estamos interagindo com o meio ambiente. Não é só eu ir para uma floresta ou, sei lá, plantar uma árvore ou derrubar uma árvore que eu estou interagindo com o meio ambiente. Não, é a vida do nosso cotidiano. Tudo isso simboliza a gente atuando e vivenciando com o meio ambiente. Eu tomando um copo d'água agora, já tive uma interação com o meio ambiente. Essa água aqui que eu estou bebendo sai ali vem do meio ambiente, né? Uma água é algo natural. Beleza? Então por isso que é muito importante nós entendermos todos os assuntos, todas as questões que envolvem o meio ambiente. Tranquilo? Então vamos lá para uma definição de meio ambiente. Engloba todas as coisas vivas e não vivas que ocorrem na Terra ou em alguma região específica, né, da mesma Terra, que afetam os ecossistemas e a vida dos humanos. Sério? Então, todas as coisas que são vivas ou não vivas que vai afetar a vida do ser humano ou a vida dos ecossistemas, dos biomas, das florestas, dos oceanos, dos rios, de tudo, está ali inserido e faz parte do meio ambiente. Beleza? E o que é o meio ambiente, meus amigos? É um conjunto de fatores que funcionam como um sistema natural que engloba todo o planeta Terra. Então, o que faz parte do meio ambiente? O que está inserido, né, no nosso meio ambiente? Animais, a vegetação, micro-organismos, que são as bactérias, aquilo que a gente não podemos ver muitas das vezes, mas também faz parte da composição ambiental. O solo, as rochas, a atmosfera e fenômenos naturais que podem ocorrer em seus limites. Corresponde também aos recursos e fenômenos físicos como ar, água, clima, assim como energia, radiação, descarga elétrica e magnetismo. Então, meus amigos, todos esses fatores fazem parte do meio ambiente. A gente já viu algum desses aqui em alguma aula de geografia aqui da Cultive? 1, 2, 3... Claro, né, meus amigos? Em todas as aulas, praticamente, algum desses fatores vai estar inserido ali em nossas discussões, em nossa análise. Então, por isso que o tema meio ambiente é tão importante, é tão bom assim para a geografia como um todo e também para você ali que espera fazer o Enem, que espera gabaritar a provinha. Eu trouxe aqui mais uma imagem ali, uma imagem legal para vocês do meio ambiente. Prestem atenção aqui na telinha, presta atenção. Meio ambiente, definição de meio ambiente. Então podemos discutir esse meio ambiente, podemos reparti-lo em 3 etapas, ou em 3 partes, ou em 3 fases, né? Temos aqui o meio ambiente físico. No físico, meus amigos, vamos estar inseridos ar, água, solo e rocha. Então, são fatores naturais que se formaram de acordo com o decorrer do tempo, de acordo com a formação terrestre. O ar que nós respiramos, a água que nós bebemos, a água que está aí no mundo, o solo que você pisa aí, que eu piso aqui, e as rochas, que é a composição, que é a estrutura do solo, a estrutura que está abaixo, ou as rochas, as paredes rochosas, também estão inseridas no meio ambiente. Meio biológico, temos a fauna e a flora. O que é fauna e o que é flora? Fauna corresponde aos animais, né? Tudo que faz parte, tudo que é animal, insetos, essas coisas fazem parte da fauna. E flora quer dizer as coberturas vegetais. Então tudo que envolve a vegetação está no meio biológico. Por que biológico? Porque é algo vivo, né? São coisas com vidas. E
Meio socioeconômico, esse é muito importante, esse fator, porque estará inserido ali no meio ambiente. E qual que é o meio? Quem que é o meio socioeconômico? Socioeconômico são as atividades antrópicas. Você em casa sabe o que é atividade antrópica? A atividade antrópica é a atividade do homem, a interação do homem com o meio ambiente. Então, quando você nada no rio, quando você planta uma árvore, quando você corta uma árvore, mexe ali no meio ambiente, isso é uma atividade antrópica. Quando o homem devasta um pedaço de terra, devasta um pedaço de uma floresta para fazer uma construção, isso é uma atividade antrópica. Certo? Quando o homem canaliza um rio, é uma atividade antrópica. Quando o homem constrói uma barragem, uma hidrelétrica, para gerar ali do rio a energia elétrica, a energia hidráulica, também é uma atividade antrópica. Então é muito importante você descobrir, você saber o que é atividade antrópica, porque essa atividade que vai cair, que vai estar ali na sua prova, e geralmente uma pergunta vai trazer um desses fatores, pode ser físico, biológico ou os dois, juntamente com o fator antrópico, perguntando como é que é a ação humana, a interação humana, os danos causados com o meio ambiente, também as coisas que o homem, que o ser humano pode fazer para preservar o meio ambiente, que hoje está muito devastado, principalmente no Brasil. No Brasil, as áreas mais devastadas são principalmente as áreas litorâneas, onde concentra-se, onde estão a maioria da população, a maioria dos seres vivos, e também a questão onde tem muitas plantações. Então, ali no centro-oeste, onde existe, tem as plantações, que também pode ser natural, mas ali tinha flor, tinha bioma, principalmente o cerrado, que foi destruído para que ocorresse as plantações, principalmente de commodities como soja e milho. Então o homem vai ser aí um principal, podemos dizer, de devastador, destruidor do meio ambiente. Por outro lado também, se o homem não interagir com o meio ambiente, a sociedade não vai conseguir progredir. Então, às vezes há essa necessidade de alguma degradação, não de degradação, de destruir o meio ambiente, mas de retirar do meio ambiente algumas coisas que o homem necessite, como água para sobreviver, matéria-prima de minérios para fazer a produção industrial, madeira para construção. É claro que são outras discussões, mas são coisas, são materiais, matérias-primas que são retiradas do meio ambiente e inseridas no nosso cotidiano para melhorar e para deixar a vida do ser humano mais cômoda. Essas ações do homem no meio ambiente fazem com que seja alterado esse meio e traga alguns problemas futuros. Problemas estes que iremos discutir aqui na nossa aula de meio ambiente. Beleza? Para definirmos a junção de meio físico, meio biológico, ou só meio físico ou só biológico, temos o quê? O meio ambiente natural. Então, o meio ambiente como foi, como nasceu, sem interação do homem, sem ação do homem. E só o meio socioeconômico é o meio ambiente cultural ou antrópico. Então, é o meio ambiente convivendo ou sofrendo a ação humana dentro do seu dia a dia, da sua realidade, da realidade ambiental. O homem, desde que é homem, vem tirando e tira a sobrevivência do meio ambiente. Sem esses fatores aqui, meio físico e meio biológico, nós não viveríamos, não viveríamos, acho que 2 dias. Sem água ninguém vive. Então, o meio ambiente faz parte da nossa vida e você tem que entender os fatores que são responsáveis por essa composição para entender a formação e a ação ali do meio ambiente. A primeira questão, as primeiras questões que iremos trabalhar aqui no meio ambiente, meus amigos, são os problemas ambientais. Aquela boa e velha água, problemas ambientais. Iremos falar um pouco desses problemas que podem aparecer na sua prova, pode aparecer no seu vestibular. A primeira questão importante aqui do meio dos problemas ambientais, algum problema que pode aparecer, podemos destacar a poluição.
O que é poluição? Numa definição simplória, numa definição, podemos dizer assim, bem sucinta, a poluição é sujar alguma coisa. Então, poluição do ar, do rio, do solo, é nós sujarmos, é jogar lixo nesses fatores, nesses ambientes, né? A poluição do ar, como é que o ar é poluído? Por meio da emissão de gases, através do transporte público, da ação de indústria, da criação animal. São todos esses fatores que lançam gases para a atmosfera, que poluem a nossa atmosfera, fazem mal para a saúde. A poluição do ar pode trazer problemas respiratórios, existe chuva ácida. Então são problemas que principalmente as grandes cidades, megalópolis, que são altamente industrializadas, sofrem. Então a poluição do ar pode acontecer, pode ocorrer na sua prova. Poluição do rio também são dejetos, são lixo, né? São essas questões que são jogadas ali em rios, como esgoto não tratado e diversas outras fontes de sujeira que são depositadas nos rios. Temos aí como exemplo, infelizmente, na cidade de São Paulo, o rio Tietê, que hoje em dia é altamente poluído, altamente sujo. Quem já passou na marginal de Tietê, infelizmente, conseguiu sentir aquele odor que é horrível. Então, a poluição do rio é algo que acontece no nosso país, é algo que acontece no mundo. Existem casos também de despoluições dos rios, que países aí como a Inglaterra já desenvolveram técnicas ou investiram em técnicas para limpar os seus principais rios. E os rios é um meio de vida, o rio é uma vida que leva vida para todo lado, tem animais, tem peixes, água para nós bebermos. Então, os rios devem ser preservados e legalmente pela lei ambiental, pelo Código Florestal, são áreas de preservação, principalmente ali as beiradas de rios. Solo, poluição do solo também acontece muito nas grandes cidades, também na agricultura. Uma forma de poluir o solo é por meio das plantações, do uso de agrotóxicos, que são substâncias que entram ali no solo e acabam degradando a formação do solo, deixando esse solo mais pobre e muitas vezes até infértil. Uma outra coisa também, como a impermeabilidade do solo muito grande ou a excesso de lixos nas ruas, pode fazer com que esse solo fique poluído. Lagos é a mesma questão dos rios, depósitos de esgoto, de lixos. Oceanos também, muito dos rios, muito daquela sujeira que é depositada nos rios, uma hora ou outra, cedo ou mais tarde, vai acabar sendo depositada nos oceanos. Todo mundo sabe aqui que o trajeto natural dos rios é uma hora chegar no oceano e desaguar ali, colocar suas águas no oceano. Então toda a lixo que está ali no rio, uma hora ou outra pode ser depositado nos oceanos, nos mares, certo? Um outro problema ambiental. Temos aqui o desmatamento ilegal. O que é desmatamento, meus amigos? É a retirada de vegetação de lugares que são proibidos, de áreas preservadas ou áreas sem licença. Hoje temos um exemplo de áreas que são altamente devastadas no Brasil, é a região da Amazônia, onde pessoas devastam, retiram a madeira ali de forma ilegal para vender, para comercializar. Existem áreas que podem ser retiradas madeira por meio de licenças autorizadas pelo governo e existem áreas que são preservadas e não podem ser retirada a madeira, como é o caso de beiradas de rio, topos de morro, áreas de nascente também, em áreas de reservas ambientais, de parques ecológicos, são necessariamente áreas a serem preservadas. Então, desmatamento legal é, em uma singela palavra, é a retirada da madeira, a retirada da coberta florestal por meio de uma atividade humana antrópica sem autorização prévia. Uma outra questão importante são as queimadas ilegais. Então, muitas das vezes pessoas colocam fogo em áreas de floresta para devastar de uma vez, dessa forma, para não culpar ninguém, para depois ir lá plantar nesse terreno, usufruir. E a queimada é altamente perigosa, corre risco de vida, acaba com a fauna e com a flora local, polui mais o solo.
polui o ar, então queimada não é algo legal, mas é algo que acontece muito no Brasil, região sudeste, principalmente a centro-oeste, sofre muito com a queimada, os Estados Unidos também, região na Europa, alguns países também sofrem com as queimadas. Outra questão importante nos problemas ambientais é o esgotamento do solo. O que é o esgotamento do solo? Podemos dizer assim, a agricultura, solos que sofrem, que é muito trabalhada, ocorre muita plantação, uma hora planta uma coisa, uma outra planta outra, não dá tempo do solo descansar, do solo recuperar, uma hora esse solo acaba saturando, acaba ficando sem energia, acaba ficando sem matéria-prima não, sem seus componentes importantes, acaba não ficando mais fértil. Então o esgotamento do solo é um problema muito grave. Falta da água, sem a consciência ambiental, com a poluição de rios, a água pode vir a faltar. Tivemos casos aí onde foi necessário fazer o racionamento hidrelétricas, principalmente ali no estado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ficaram sem água para abastecer a população de maneira adequada, tiveram que racionar, tivemos um problema grave aí, principalmente no ano de 2015 e 2016. Aquecimento global, por meio da poluição do ar, o excesso de gases jogado na atmosfera faz com que o ar fique mais quente, consequentemente absorva mais calor do sol, e a Terra acaba se aquecendo. A Terra mais quente, podemos ter problemas ambientais, como o maior número de tufões, furacões, tsunamis, derretimento das geleiras, aumento do nível dos oceanos. Então, o aquecimento global é um problema aí inerente que está presente também na nossa vida, certo? Uma outra coisa também, extinção de espécies vegetais e animais, como os desmatamentos, queimadas, esgotamento do solo e falta de água, poluição do ar, do rios, solos principalmente, espécies animais, espécies vegetais podem acabar sumindo por não conseguirem procriar, por não conseguirem produzir, se reproduzir no seu bioma natural. Beleza, meus amigos? Aqui foi uma explicação breve de cada problema ambiental que pode aparecer na sua prova. Então eu trouxe aqui para você ter uma noção, a poluição, uma imagem bem triste, onde temos ali um lixão com o planeta Terra. O que essa imagem quer dizer? O planeta Terra sucumbindo no lixão. Então temos muito lixo maltratado, lixões a céu aberto que trazem diversos problemas ambientais, problemas sociais, doenças. Então, que é um exemplo de poluição, é um lixão a céu aberto. Desmatamento. Temos aqui uma floresta que foi totalmente desmatada, uma grande parte dela retirada da madeira, certo? Então vai desmatando e uma hora, isso aqui vai acabando, prejudicando assim a qualidade de vida do homem, o ar ficando mais poluído, as espécies animais subindo, espécies vegetais também sumindo. Queimadas é um modelo bem cruel, né, meus amigos, que acaba, devasta toda a cobertura vegetal por meio do uso do fogo, além de tudo de empobrecendo o solo natural. Esgotamento do solo que é muito utilizado no plantio, ou onde não há irrigação adequada, não há chuva, o solo acaba perdendo seus nutrientes e ficando sem potencial agrícola, sem potencial de produção. Como é o caso dessa imagem, onde temos só uma pocinha da água aqui, uma imagem muito triste, muito chocante, mas que é uma realidade, que é um problema ambiental. Falta d'água, temos aqui uma represa, onde antes era tudo cheio, hoje, nesta época aqui, estava seca, decorrente também de problemas ambientais, falta de chuvas, entre outros. Problemas ambientais, falamos agora de aquecimento global, que é o processo de aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da Terra, causando por massivas emissões de gases. Então os gases que são emitidos na atmosfera causam um aquecimento global, consequentemente o aquecimento dos oceanos, derretimento de geleiras e outros fatores.
um dos principais responsáveis pelo aquecimento global, por esse excesso de calor, é o efeito estufa. Certo, meus amigos? E o que é o efeito estufa? O professor aqui, como todo mundo está com saudade, vou fazer um desenho aqui para vocês, um desenho para a gente. Pensa comigo. Temos aqui a Terra. Então temos aqui o Polo Norte, Polo Sul, América, Europa, Ásia. Então temos o nosso país. Os países não, o nosso planeta. Temos aqui a camada de ozônio, que é uma área, como dizer assim, uma proteção. E aqui o lindo e belo Sol. Meus amigos, o nosso rei, a nossa estrela, o Sol, né, que é a nossa estrela maior, aí onde a Terra gira em volta, está o tempo inteiro jogando raios ultravioletas, raios solares. Esses raios, quando chegam aqui na camada de ozônio, grande parte desses raios solares são rebatidos e voltam aqui para o universo, não entram na Terra. Uma parte entra na Terra. Esses aqui que entram na Terra, alguns são absorvidos aqui para o nosso planeta e outros são devolvidos e voltam lá para a atmosfera. Até aí, meus amigos, tudo certo, tudo tranquilo, tudo explicado. Isso é um ciclo normal que acontece. Então esse aqui é o efeito estufa, entra, sai, absorve um pouco de ar. Então é um ciclo necessário para que a vida na Terra, para que a Terra seja mais aquecida, aconteça. Enquanto isso não tem nenhum problema. O que acontece é que com a ação humana, com nossa ação abrupta, forte na Terra, com a alta industrialização, com poluição exagerada, sem controle, começa a ter a emissão de muito CO2, certo? De gás carbônico. Então o CO2 ele é um gás que é poluente. E o problema do CO2, com muito CO2 aqui, ele tem o poder de quê? De reter, né, essa radiação, esses raios solares que entram na Terra. Ele vai reter e esses raios não voltarão para a atmosfera. Então ele vai ficar aqui. Então aqui vai ficar com mais raios solares retido aqui pelo CO2. A Terra acaba ficando o quê? Mais aquecida. Começa ficando mais calor permanecendo aqui. Então o calor aqui, esse calor aumentando, faz com que a Terra se aqueça. Esse fenômeno de aquecimento global, de aquecimento da Terra, é o famoso aquecimento global, que pode trazer diversos fatores, como o fenômeno da Laninha, El Ninho, aquecimento dos oceanos. Isso também pode provocar derretimentos de geleiras, de tsunamis, furacões, diversos problemas ambientais, também o aumento do calor. Certo? Então, o efeito estufa, o efeito que é responsável pelo aquecimento global. Principalmente pela emissão de CO2, não só o CO2, também temos o CFC, que é emitido pelo meio do uso de agrotóxicos, também faz mal para a atmosfera, é poluente, as fábricas, os carros, fábricas e carros são os principais emissores de CO2 na atmosfera. Então, a industrialização também trouxe isso, está ocasionando esse acontecimento, esse efeito, esse problema ambiental. Beleza, meus amigos? Saindo dos problemas ambientais, entraremos numa outra discussão, numa outra visão ambiental, uma visão importante que pode cair na sua prova, pode aparecer ali na prova. O próximo conceito, meus amigos, é o conceito de sustentabilidade. O que é algo sustentável? Que algo sustentável, pensa comigo aqui, se fosse uma balança, algo sustentável é algo que tivesse dois pesos iguais, então não pendesse nem para cá nem para lá e conseguisse manter o equilíbrio. Então a ideia de ser sustentável é a permanência do equilíbrio no meio ambiente. Podemos definir aqui sustentável como
tratando o meio ambiente com respeito. Então não é só eu explorar o meio ambiente, não é só eu retirar. Eu vou usar o meio ambiente nessa visão sustentável, é claro, eu necessito retirar minha sobrevivência do meio ambiente, mas em contrapartida também eu vou respeitar o ciclo terrestre para que possamos ter ali o meio ambiente para sempre, por ter um maior longo de tempo e não perdemos, não sofremos também as consequências ambientais. Então é um jeito de preservarmos o meio ambiente, darmos ao meio ambiente mais tempo de vida, preservarmos esse meio ambiente não só para a gente, mas para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos, entre outros aí que virão no decorrer dessa vida do mundo, né? Tipos de sustentabilidade. Temos a ambiental, a empresarial e a cultural. A ambiental é aquela sustentabilidade, todo mundo já conhece, que é preservarmos o meio ambiente, a vida no meio ambiente. Não desmatar ou desmatar de forma consciente, desmatar em um lugar, planta em outro para compensar. Empresarial seria a ação de empresas não só como esmagadoras, destruidoras do meio ambiente, mas assim como parceiras do meio ambiente. Então aquela questão de cooperação empresa, meio ambiente, é retirar da natureza sua matéria-prima, o que essa empresa precisa viver. Em contrapartida, auxiliar, ajudar o meio ambiente, investindo em ciência, investindo nas plantações, em áreas que devem ser preservadas. E o meio ambiente cultural podemos definir como a preservação de culturas naturais, de culturas da terra, como povos indígenas, povos quilombolas, povos nativos daquela região, povos ribeirinhos, e também conviver com esse povo e ver como é que eles tratam o meio ambiente, tentar conscientizar a vida de todos em relação a conviver de maneira amigável com o meio ambiente. Um outro pensamento de sustentabilidade é a questão do ecologicamente correto. O que seria ser o ecologicamente correto? É economia viável, socialmente justo e culturalmente diverso. Então é eu usufruir do meio ambiente, retirar do meio ambiente o que eu preciso para viver, mas depois eu reponho, eu tenho uma consciência de como usar. Essa estratégia temos também que pensar que seja economicamente viável, como se fosse as empresas, né, como elas vão atuar ali no meio ambiente, que seja economicamente viável para ambas as partes. Socialmente justo, que o homem tenha a noção que não é só ele que é importante, mas toda a terra, então eu não vivo sem o meio ambiente, ninguém vive. E culturalmente diverso é respeitando a diversidade cultural que temos em nosso país. Beleza? Estão entendendo? Acorda aí em casa, meu amigo, que logo a aulinha acaba e você tem que ir anotando. Uma outra questão, uma outra importante definição de sustentabilidade é o equilíbrio. Então é usar o meio ambiente de maneira equilibrada e principalmente melhor uso dos recursos naturais, é não fazer desperdício, não desperdiçar à toa, consumir água de maneira racional, não ficar lavando a calçada, jogando água, não ficar extraindo madeira sem for utilizar, não desperdiçar alimentos. Então é usar o meio ambiente de maneira racional. Dentro dessa questão de sustentabilidade, temos essa imagem aqui. Então é a integração de sistema social e econômico, é a vida econômica, é respeitando quem pode tirar do meio ambiente, quem tira do meio ambiente a sua vida, mas essa pessoa também interagir ali com o meio ambiente de maneira adequada. É o ambiente, que seria o meio ambiente, e a população do presente e do futuro. Então, por que preservar? Preservar para que o que nós temos ainda hoje possam ter gerações futuras. Então é utilizar o meio ambiente, podendo extrair sua vida, sua economia do meio ambiente, mas não degradando ele de maneira sem consciência. Degradar, claro que é impossível não degradar o ambiente, mas é degradar e depois recorrer, é ter o famoso pensamento sustentável. Beleza, meus amigos, entenderam um pouco da aula de hoje, dos assuntos que tratamos aqui em nossa aula, o que é o meio ambiente, que é o meio natural, alguns problemas ambientais e, por último, a sustentabilidade.
Meus amigos, todos esses temas são importantes e podem aparecer na sua prova, podem cair ali na prova de geografia. A questão pode trazer um problema ambiental, como o que trouxe no Enem passado, a questão da desertificação. Pode falar alguma coisa de efeito estufa, pode trazer o pensamento sustentável, que volta e meia está aí na mídia, é algo importante para que nós também entendamos. A intenção da aula de hoje foi deixar você ter um pouquinho de noção do que cada assunto desse representa. Espero do fundo do meu coração ter contribuído com você com mais um pouquinho do seu conhecimento. Lembre-se, geografia na cabeça, paz no coração. Muito obrigado pela sua atenção e até a nossa próxima aula. Bye!